Fração. Te assustei? Espero que não. Mas não dá pra negar que essa palavra às vezes assusta mesmo muitas pessoas. Mas não se preocupe, eu estou aqui para tentar te ajudar. Ao longo desse vídeo, nós desbravaremos o conceito de fração, algumas recorrências dele e também usaremos exemplos cotidianos para tentar entendê-lo melhor. A Base Nacional Comum Curricular traz a introdução das frações no 4º ano, na unidade temática Números, propondo o trabalho das frações unitárias mais usuais, como 1/2, 1/3, 1/5, 1/10 e 1/100. A habilidade referente a esta unidade do conhecimento frisa que o aluno precisa reconhecer estas frações como representações de unidades de medida que são menores que a unidade. É proposto que se use a reta numerada como recurso para tal. Já no 5º ano, na mesma unidade temática, a BNCC norteia como objeto de conhecimento o reconhecimento e a compreensão do significado, a leitura e a representação de frações na reta numerada, além da comparação e da ordenação deles a partir do conceito de equivalência. Como habilidade, há uma grande preocupação para que o aluno associe a fração a uma divisão e a uma parte de um todo, e também para que ele identifique frações equivalentes. A partir do 6º ano, o conceito de fração é aprofundado e segue assim até o final da vida escolar do estudante, mostrando como é importante a sua compreensão e a sua utilização correta já nos primeiros estágios da aprendizagem matemática. Agora que estamos devidamente norteados, vamos focar no que nos interessa. O que é essa tal fração? Existiu um momento ao longo da história da humanidade que foram necessários números que não representavam apenas medidas unitárias, tais como um saco de trigo, 2 jardas de comprimento ou 3 jarros de água, principalmente quando se faziam medições. Exatamente por isso foram criados novos números, estes que representavam partes de unidades e podiam ser utilizados para representar essas medidas não inteiras, tais como meio saco de trigo, ou então 4/3 de uma jarda de comprimento, ou 12/5 de um jarro de água. A fração, portanto, nada mais é do que uma maneira de escrever estes novos números por meio de uma divisão entre 2 números inteiros. Divisão, você me pergunta? Sim, divisão. Uma das possíveis interpretações da fração é a de divisão. Não que seja esta a maneira como a fração é introduzida ao aluno. Mas se você for professor ou professora, lembre-se que nós sempre precisamos saber além do que nós vamos ensinar. A divisão de 1 por 2, por exemplo, pode ser representado pela fração 1/2. Onde o número que fica em cima do traço é chamado de numerador e o número que fica abaixo do traço é chamado de denominador. Se operarmos esta divisão, ou seja, se nós fizermos 1 dividido por 2, nós encontraremos como resposta um número decimal 0,5, que representa o mesmo valor que a fração 1/2. Sim, os 2 números representam a mesma coisa, mas representados de formas diferentes. Mas esse é papo para outro vídeo. Voltemos às frações. O primeiro contato dos alunos com as frações vem da sua representação como parte de um todo, e costuma-se utilizar uma pizza para representar esse tal todo. Se fulano pede uma pizza que vem cortada em 8 pedaços iguais e come 3 deles, podemos dizer que foram comidos 3 de 8 pedaços, ou então 3 partes de um todo que foi dividido em 8 pedaços. E representamos essa quantidade por meio da fração 3/8, onde o denominador indica a quantidade de partes iguais em que o todo foi dividido, neste caso 8, e o numerador indica a quantidade de partes consideradas, nesse caso 3. Percebam que todo o tempo eu falei pedaços iguais, e este detalhe é importantíssimo. Uma fração se baseia na divisão de um todo em partes iguais. Caso contrário, ou seja, se as partes divididas não fossem iguais, nós teríamos o que se chama de partição. Mas nós não estamos interessados em trabalhar com partições nesse momento. Então, lembrando, nota mental,
frações são sempre consideradas a partir de um todo dividido em partes iguais. Voltando à pizza, podemos também representar os 5 pedaços não consumidos como sendo 5/8 da pizza, pois correspondem a 5 de 8 pedaços. Ainda, se considerarmos os 3 pedaços que foram comidos e os 5 que não foram comidos, eles representam juntos os 8/8 da pizza, ou seja, a pizza inteira, que é o nosso todo. Lembram que uma fração também representa uma divisão? Pois bem, escrever 8/8 é o mesmo que escrever a divisão de 8 por 8, que é igual a 1. Este 1 é equivalente ao todo que consideramos, que no caso do nosso problema é a pizza. Ou seja, as frações cujo numerador e denominador são iguais representam sempre o todo completo, o inteiro considerado. Agora eu te questiono, além dos números, obviamente, qual é a principal diferença entre as frações 4/5 e 9/5? Reflitamos em primeiro lugar a partir da ideia de divisão em partes iguais. Em ambas, o todo foi dividido em 5 partes iguais, porque o denominador das duas é igual a 5. Na primeira das frações, 4/5, do todo dividido em 5 partes iguais, foram consideradas 4 partes. Ok, a gente já sabe fazer isso. Agora, na segunda das frações, 9/5, do todo dividido em 5 partes iguais, foram consideradas 9 dessas partes. Tá, mas calma. Peraí, como assim 9 se o todo foi dividido em apenas 5? Isso não nos levaria a ter mais que o todo? Exatamente! 9/5 representa um inteiro que foi dividido em 5 partes iguais e foram consideradas 5, mais 4 partes desse mesmo inteiro que foi dividido em 5 partes iguais. E podemos representar essa particularidade por meio da notação 1 e 4/5. Esse tipo de representação é chamado de número misto e é muito utilizado em nosso cotidiano em receitas, por exemplo. A parte não fracionária representa a quantidade de todos, ou seja, de inteiros completos considerados, ao passo que a parte fracionária representa a quantidade de partes não inteiras, menores que o todo considerado. Quando queremos medir 2 1/4 de xícara de leite, por exemplo, nós estamos interessados em 2 xícaras inteiras de leite mais uma parte de uma xícara que foi dividida em 4 partes iguais, que é a interpretação da fração 1/4. Agora, vamos olhar para o questionamento anterior com outra abordagem. Em primeiro lugar, nós tínhamos pensado sobre a ideia de parte de todo, que é como as crianças aprendem inicialmente a fração na escola. Agora, vamos observar a fração pela ideia de divisão. Olhando pela ótica da divisão, nós podemos pensar que 4/5 é o mesmo que a divisão do numerador pelo denominador, ou seja, 4 dividido por 5, que é igual a 0,8. Aplicando o mesmo processo na fração 9/5, ou seja, 9 dividido por 5, encontramos como resultado 1,8. Comparando agora esses dois resultados, vemos claramente que 0,8 é menor que 1 e que 1,8 é maior que 1, o que corrobora com a nossa conclusão de que 4/5 representa menos que o todo, que o inteiro, que a unidade. Afinal de contas, 0,8 é menor do que 1. E que 9/5 representa mais que um inteiro, que o todo, que a unidade. Pois 1,8 é, como constatamos, maior que 1. Caso seja muito difícil para você comparar esses números decimais, nós podemos pensar em dinheiro. 0,8 ou então 0,80, pois o algarismo 0 indica a ausência do centésimo nesse caso, são 80 centavos, que é menor que R$1. E 1,8 ou 1,80 são R$1,80, que é maior que R$1. Trataremos sobre a relação entre fração e número decimal em outro vídeo do MBPA. Podemos então, de maneira geral, concluir o nosso raciocínio apontando que frações cujo numerador é menor que o denominador, como no caso de 4/5, são menores que 1, que é a unidade, que o inteiro. E frações cujo numerador é maior que o denominador, como no caso de 9/5, são maiores que 1. Maiores que o todo, maiores que o inteiro. A ideia de fração, conforme avançamos em seu estudo, vai se mostrando extremamente útil em situações do nosso dia a dia. Vamos considerar alguns outros exemplos práticos do cotidiano. Usamos diariamente a unidade de medida metro para medir comprimentos, certo? Pois bem, o metro é dividido em 100 partes iguais, os centímetros.
E cada centímetro, por consequência, corresponde a 1/100º do metro. Assim, se nossa altura é de 1,75 m, podemos dizer que medimos 175 centésimos de metro, pois medimos 1 metro inteiro mais 75 partes de 1 metro dividido em 100 partes iguais. Falando mais uma vez de dinheiro, se considerarmos o real como unidade, então 1 centavo, bem como diz o nome, nada mais é do que 1/100º de real. Assim, se certo produto custa R$ 2,45, precisamos de 245 centésimos de real para pagá-lo. Em outras palavras, precisamos de 2 inteiros, ou seja, R$ 2, mais 45 centésimos de real, ou seja, 45 centavos. Quando medimos a massa de alguns objetos, é comum utilizarmos o quilograma como base. O quilograma, por sua vez, foi dividido em 1000 partes iguais, as gramas, para facilitar a pesagem de coisas mais leves. O grama, portanto, nada mais é do que 1/1000º do quilograma. Se formos ao supermercado e comprarmos 750 gramas de queijo, podemos exprimir essas quantidades em quilogramas, considerando que foram compradas 750 partes de um todo, o quilograma, dividido em 1000 partes iguais, os gramas. Ou seja, 750 gramas equivalem a 750 milésimos de quilograma. Temos um grande parêntese para abrir nesse momento. Nem sempre uma fração é considerada sobre um todo unitário. Ué, como assim, você me pergunta? Vamos supor que você vá à feira e queira comprar 1/5 das 20 maçãs que certo feirante está vendendo. O problema parece infantil, mas é extremamente didático para explicar meu ponto. Nesse caso, a unidade não seria uma maçã, mas sim o todo representado pelas 20 maçãs disponíveis. Assim, para eu considerar 1/5 de 20 maçãs, preciso primeiramente dividir o todo de maçãs em 5 partes iguais, ou seja, em 5 grupos com a mesma quantidade de maçãs em cada. Fazendo isso, encontramos que cada grupo deve ter 4 maçãs. E como nos interessa apenas uma dessas partes, pois o numerador da fração 1/5 é 1, concluímos que queremos comprar 4 das 20 maçãs. Agora, vamos repetir o processo pensando no seguinte problema. Um pacote de balas vem com 36 balas e queremos dar 4/9 delas para alguém. Quantas balas essa pessoa receberá? Perceba que neste caso, o nosso todo ele é composto por 36 unidades, que são as balas. Se quisermos tomar 7/9 dele, inicialmente, dividimos as 36 balas em 9 grupos com a mesma quantidade, ou seja, com 4 balas em cada. Em seguida, tomamos 7 desses grupos de 4 balas, pois estamos interessados em 7/9, ou seja, 7 partes de um todo dividido em 9 partes iguais. Por fim, concluímos que 7 destes grupos totalizarão 7 vezes 4, ou seja, 28 balas, que é a quantidade que estamos interessados em dar. Existem inúmeras maneiras de resolver um problema que considera uma fração de uma quantidade. Nós podemos recorrer à multiplicação de frações, à transformação da fração em sua representação decimal, à porcentagem, entre outras. Mas não nos afobemos. A resolução de um problema, da forma como aprendemos agora, já é muito efetiva. É muito comum a introdução de frações para crianças utilizando formas geométricas divididas em partes iguais. Por exemplo, se temos um quadrado dividido em 4 partes iguais, das quais 2 foram coloridas, podemos dizer que foram coloridas, ao todo, 2/4 do quadrado. Se dividirmos um círculo em 3 partes iguais e colorirmos apenas uma delas, teremos colorido 1/3 do círculo. Se dividirmos um triângulo em 4 partes iguais e pintarmos 7 destas partes, teremos colorido 7/4 do triângulo, ou então, como já vimos antes, um triângulo inteiro mais 3/4 de outro triângulo, ou ainda 1 3/4 do triângulo. Lembrando que tudo depende do contexto em que estamos fazendo essas representações.
O importante é que ambas as representações estão corretas. Por fim, se considerarmos o mesmo quadrado do primeiro exemplo, desta vez dividido em apenas duas partes, das quais uma foi pintada, a fração correspondente a esta parte pintada foi 1/2. Mas espera um segundo. Você deve ter percebido que pegar um quadrado, dividir ele em 4 partes iguais e tomar duas dessas partes, e pegar o mesmo quadrado, dividir ele ao meio e pegar uma dessas partes, representa a mesma quantidade. Exatamente. Ambas as frações, 1/2 e 2/4, representam a mesma quantidade do todo, do nosso inteiro, do quadrado. Quando isso acontece, ou seja, quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade de um todo, nós as chamamos de frações equivalentes. Uma maneira de encontrar frações equivalentes é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador de uma fração por um mesmo fator inteiro. Se tomarmos o exemplo anterior e multiplicarmos tanto o numerador quanto o denominador da fração 1/2 por 2, encontramos a fração 2/4, que já comprovamos ser equivalente a 1/2 a partir da geometria. Vamos retornar agora ao exemplo das maçãs. Havíamos encontrado que 1/5 das maçãs equivalia a 4 maçãs. Uma maneira de verificarmos se o resultado encontrado está correto é representar as 4 maçãs das 20 disponíveis como a fração 4/20, pois de um todo dividido em 20 partes iguais, onde cada uma destas partes representa uma maçã, foram consideradas 4 delas. Agora, perceba que se dividirmos tanto o numerador quanto o denominador da fração pelo fator inteiro 4, encontramos 1 no numerador e 5 no denominador, ou seja, a fração 1/5. Isso nos mostra que as duas frações 4/20 e 1/5 são equivalentes, ou seja, elas representam a mesma quantidade do todo considerado, que neste caso eram as 20 maçãs. Fica claro aqui que o resultado encontrado antes estava correto. O processo de dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número inteiro, a fim de encontrar valores menores para essas posições, é chamado de simplificação e é muitíssimo útil. Tente agora você aplicar esse mesmo processo ao problema das balas para verificar que 7/9 e 28/36 são frações equivalentes, ou seja, que elas representam a mesma quantidade do todo considerado. Se você achar necessário, faz um desenho. Ufa! Chegamos ao fim desse vídeo. E mesmo depois de todas essas informações aqui que eu tentei passar para vocês, tem muita coisa ainda a ser falada e explorada. Mas não se preocupe, a matemática básica para adultos está apenas começando. E com certeza a participação de você é muito importante. Deixa um like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que essas informações possam ser importantes e nos siga em nossas redes sociais. Mais do que isso, deixa aqui embaixo nos comentários uma dúvida que eu posso não ter esclarecido. O espaço aqui é democrático e também está aberto para você deixar suas sugestões para os próximos vídeos. Que tópico da matemática você nunca entendeu? Que nunca entrou na sua cabeça? Me conta aqui embaixo nos comentários e quem sabe não é sobre ele que eu estarei falando no nosso próximo vídeo. No mais, é isso. Vejo você no próximo MBPA. O nome estava muito grande e eu resolvi abreviar mesmo. Tchau!